Inseticida é todo composto químico capaz de combater insetos. No início, ao surgir a necessidade de uso de inseticidas, eram utilizadas substâncias químicas altamente tóxicas como arsênio, o mercúrio e o tabaco. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram desenvolvidos diversos gases bélicos e um desses foi possível observar um efeito tóxico contra os insetos. Daí surgem os inseticidas. Em 1948, o cientista Paul Muller ganhou o Prêmio Nobel de Química por ter descoberto o mais famoso inseticida de todos os tempos, o DDT. Uma pesquisa da Associação Médica Norte-Americana alerta para o perigo dos agrotóxicos, mesmo depois de banidos. Veja os detalhes. Segundo o estudo, o pesticida DDT permanece ativo no ambiente e pode ser a causa de graves problemas de saúde em pessoas expostas ao produto. Um ex-metalúrgico teve a ideia de construir um veículo econômico e ágil para dar apoio à coleta de lixo na periferia do ABC Paulista. E o fotógrafo Silvestre Silva revela curiosidades sobre espécies importantes das florestas brasileiras. O Repórter Eco começa agora. O DDT, agrotóxico altamente persistente no ambiente e no corpo humano, já foi banido do Brasil e de vários outros países. Mas uma pesquisa da Associação Médica Norte-Americana mostra que pessoas expostas ao veneno podem ser mais vulneráveis a doenças como Alzheimer. A descoberta, se confirmada, alerta para o perigo de produtos semelhantes ao pesticida. O DDT, sigla para o nome complicado de clorodifeniltricloroetano, foi um dos primeiros pesticidas conhecidos mundialmente. Ele foi largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para combater os mosquitos da malária e do tifo. A descoberta das propriedades inseticidas da substância rendeu ao químico suíço Paul Hermann Miller o Prêmio Nobel de Medicina de 1948. Barato e eficiente, o DDT se tornou popular entre os agricultores de vários países. Mas ao longo dos anos, os efeitos nocivos do agrotóxico começaram a despertar a atenção da comunidade científica. O neurologista Flávio Salem explica como substâncias assim são absorvidas pelo corpo humano. O agrotóxico ele é absorvido provavelmente pela mucosa, via nasal, via oral. Chegando no sangue, ele causa danos a vários órgãos. No cérebro, ele aparentemente atravessa a barreira que separa o sangue dos neurônios, a chamada barreira hematoencefálica. E ele levaria, consequentemente, à degeneração neuronal. Em setembro de 1962, no livro Primavera Silenciosa, a bióloga norte-americana Rachel Carson já denunciava a mortalidade de aves como um dos efeitos do DDT no meio ambiente. Com o questionamento de outros cientistas sobre os impactos na saúde, os Estados Unidos baniram o pesticida em 1972. Aqui no Brasil, ele foi retirado das lavouras na década de 80, mas a proibição definitiva da fabricação, importação, venda e estocagem só ocorreu em 2009. Ainda hoje, o DDT é usado em vários países porque é considerado pelas autoridades da saúde uma ferramenta essencial no combate à malária. O DDT está incluído no grupo dos poluentes orgânicos persistentes. Segundo o toxicologista Anthony Wong, é um grande problema porque a substância permanece ativa por muito tempo, tanto no meio ambiente como no corpo humano. Ele demora até décadas para se decompor. Se uma pessoa se expôs a, por exemplo, isso hoje, ele vai ficar permanente no corpo por até 40 a 50 anos. E sim, mais importante, ele tem uma grande afinidade pelo tecido gorduroso, onde nós temos muito no cérebro. Por exemplo, se ficar no cérebro, vai contribuir para ter uma demência mais precoce, doenças degenerativas mais cedo e mais devastadoras. Uma pesquisa recente divulgada pela Associação Médica Americana faz uma associação entre a exposição prolongada ao DDT com um risco maior de doença de Alzheimer.
O estudo acompanhou 86 pacientes idosos e comparou os resultados com 79 pessoas saudáveis da mesma idade. O trabalho revelou que quem se expôs ao pesticida tem um risco quase 4 vezes maior de desenvolver o Alzheimer. O resultado ainda é preliminar, mas reforça a ideia de que, além dos fatores genéticos, os ambientais também devem ser seriamente considerados e, no caso do DDT, muito tempo depois. O neurônio já está predisposto, ele sofre esse tipo de ação e ele, consequentemente, desencadeia. Isso não quer dizer que submeter-se ao agrotóxico vai te levar fatalmente à doença de Alzheimer. Não. Isso abre o debate de que uma exposição antiga pode contribuir para uma doença futura e que as autoridades regulatórias têm que ter mais cuidado, mas muito mais cuidado, antes de conceder registro a qualquer substância. O principal problema é a sua ação indiscriminada, que atinge tanto as pragas quanto o resto da fauna, contaminando os mananciais. Esse inseticida interrompe o equilíbrio natural do meio ambiente. A sigla DDT refere-se à abreviação de diclorodifeniltricloretano, nome que sugere a presença de 5 átomos de cloro e 2 grupos aromáticos, conforme pode ser visto em sua fórmula estrutural. Pode ser obtido sinteticamente pela reação química entre cloral e clorobenzeno, na qual se utiliza o ácido sulfúrico como catalisador. Trata-se de um composto sólido cristalino em condições ambientais, incolor, inodoro e não hidrossolúvel, mas solúvel em compostos orgânicos como óleos e gorduras. É um pesticida com utilização agrícola e doméstica, atuando por contato e provocando a paralisia do sistema nervoso dos insetos. O uso do DDT foi proibido por volta dos anos 70, em virtude de seu efeito acumulativo no organismo. Dentre os malefícios causados por ele está o enfraquecimento de cascas de ovos das aves e envenenamento de alimentos como carnes e peixes. Alguns estudos sugeriram que é cancerígeno, provoca partos prematuros, causa danos neurológicos, respiratórios e cardiovasculares.